Olá, turma, bom dia! Dando continuidade ao nosso conteúdo, conforme eu havia dito para vocês, agora nós vamos falar a respeito de outros casos de concordância. Bom, nós estamos falando a respeito de concordância nominal, que é a concordância estabelecida aos substantivos, né? Então, outros casos de concordância. Analise essa passagem do texto. 3 dias se passaram e o corpo de um homem foi dar na margem do rio. Somente pela corrente de prata no pescoço, a medalha despedaçada, reconheceram o canoeiro. Se fosse acrescentado um determinante em 3 dias se passaram, poderíamos dizer 3 dias inteiros se passaram. O dominante fica no masculino plural para concordar com o termo determinado, dias. Agora imagine que a passagem foi reescrita dessa maneira: 3 dias e 3 noites se passaram e o corpo de um homem foi dar na margem do rio. Somente a corrente e a medalha no pescoço permitiram reconhecer o canoeiro. Em que forma os determinantes deveriam ser empregados nestes casos? A concordância nominal, em casos como esses, pode se dar de duas formas. No primeiro caso, o adjetivo inteiro poderá ser flexionado no masculino plural para concordar com os substantivos de gêneros diferentes, dias e noites. Por que gêneros diferentes? Eu posso dizer os dias, então eu utilizo aí o artigo os dias, e as noites, então isso torna o dia uma palavra masculino e a noite uma palavra de gênero feminino. Mas também poderá concordar totalmente apenas com o último termo, noites, no feminino. Então, nós poderíamos completar da seguinte forma: 3 dias e 3 noites inteiros se passaram, ou 3 dias e 3 noites inteiras se passaram. Neste caso, tendo um masculino e um feminino, ou melhor dizendo, né? Isso mesmo, um masculino e um feminino, eu posso concordar tanto com o primeiro, que é o masculino, então ele pode ser flexionado no masculino do plural, quanto ele pode concordar com o último, que é o feminino, que é o caso do segundo exemplo. 3 dias e 3 noites inteiras se passaram, ok? No segundo caso, como os substantivos corrente e medalha são do mesmo gênero feminino, então eu tenho a corrente, eu tenho a medalha. O determinante despedaçados poderá ser flexionado no feminino plural, para concordar com os dois termos determinados, ou no feminino singular para concordar com o termo determinado mais próximo. Então vamos ver. Somente a corrente e a medalha despedaçadas no pescoço permitiram reconhecer o canoeiro. Então, neste caso de concordância, quando eu tenho duas palavras, uma masculina e uma feminina, o meu determinante ele pode concordar no masculino ou ele pode concordar com o último dos nomes aqui, por exemplo, em noites, que é feminino, ok? Agora, quando são duas palavras femininas, ele pode concordar no feminino do plural, então, que é o caso de somente a corrente e a medalha despedaçadas, a corrente e a medalha despedaçadas no pescoço, permitiram reconhecer o canoeiro. Ou ele poderia permanecer aqui no singular, que é o que está dizendo. Somente a corrente e a medalha despedaçada no pescoço permitiram reconhecer o canoeiro. Então, quando eu tenho
duas palavras de gêneros diferentes, pode concordar tanto no masculino quanto se a última for feminino, ok? Se a segunda, né, a última aqui for feminino, pode concordar no feminino. E quando forem duas palavras de gênero feminino, eu posso concordar no feminino plural ou no feminino singular. Então, somente as correntes e a medalha despedaçadas no pescoço permitiram. Ou, se eu for concordar no feminino, no singular do feminino, somente a corrente e a medalha despedaçada no pescoço, despedaçada, então singular, permitiram reconhecer o canoeiro. É o caso que nós vemos então no exemplo da página a seguir, que é a página 84. Somente a corrente e a medalha despedaçada. Então, quando eu tenho dois substantivos femininos, eu posso concordar com eles no singular feminino também, ou permanecer no plural feminino também, ok? Bom, insira o substantivo nos enunciados a seguir, junto aos substantivos destacados, e reescreva-os, fazendo as adaptações necessárias. O canoeiro voltou a se distrair com o canto. Aí aqui vocês vão colocar, adicionar mais um substantivo para poder fazer a concordância, tá? Então, vamos supor que ficasse da seguinte forma. O canoeiro voltou a se distrair com o canto e a beleza longínquos do Uiarapuru e com as flores e os ramos de muraré encostados em sua embarcação. Então, para dar esse exemplo para vocês, eu tive a inclusão de outros dois substantivos, né? O canoeiro voltou a se distrair com o canto e a beleza longínqua ou longínquos, vocês vão fazer a combinação aí, do Uiarapuru e com as flores e os ramos do muraré encostados em sua embarcação. Então, os demais exercícios os outros dois vocês vão fazer seguindo essa mesma linha de raciocínio e respeitando aí então a concordância nominal que nós aprendemos na página 83, ok? Até já, turma!